Hoje eu quero falar com vocês sobre exatamente o tema, desse vídeo, que é sobre a apropriação cultural praticado aí pela Organização das Testemunhas de Jeová. Sim, eu gostaria de abrir um debate, não um debate de uma forma ofensiva, nada disso, um debate aí nos comentários, tá? Quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários, porque assim, esse vídeo ele é totalmente opinativo, tá? O vídeo de hoje ele vai ser totalmente voltado para o meu entendimento, né? E a minha opinião sobre esse assunto, sobre esse tema. E sim, gente, eu fui pesquisar sobre esse assunto especificamente porque assim, eu acho que a gente sempre pode aprender, sabe? E eu tô aprendendo muita coisa através do meu canal, porque para eu poder trazer o assunto aqui, um assunto em questão, né, o tema em questão, sim, eu preciso pesquisar, eu preciso entender do que se trata. E quando a gente faz isso junto, coletivo, traz um tema, o assunto para o coletivo, fica ainda mais interessante. Porque todo mundo pode falar, todo mundo pode se expressar e dizer o que acha de determinado assunto e de determinado tema, tá bom? Então, antes de mais nada, eu vou deixar o vídeo passando aí. Esse vídeo, ele é um vídeo oficial lá das redes sociais, como vocês já sabem, as Testemunhas de Jeová, elas estão nas redes sociais através do TikTok e do Instagram. E esse vídeo que eu estou deixei passando aí para vocês, é um vídeo especificamente tirado lá da conta dele do Instagram. Então eu não peguei não peguei nenhum outro vídeo da internet. Eu sei que fica rodando aí, né, vários vídeos de criadores de conteúdos, mas eu tô evitando ficar trazendo. Eu sei que são conteúdos públicos, mas eu tô evitando, tá bom? Eu acho que com esse vídeo a gente já pode exemplificar e eu já vou conseguir chegar no ponto que eu quero falar hoje aqui com vocês nesse vídeo, tá bom? Que é sobre apropriação cultural. Primeiramente, nós precisamos entender o que significa a apropriação cultural. Se você não sabe, se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, vamos aprender juntos? Eu te convido a aprender o que significa isso, o que significa apropriação cultural e o que isso tem a ver com a Organização das Testemunhas de Jeová e o que o Congresso Internacional, que vai ser realizado agora no fim desse mês de junho, tem a ver com o tema desse vídeo, tá ok? Então vamos lá? Eu já vou começar, eu vou olhar para baixo porque eu tô aqui de frente pro meu notebook para poder ler aqui para vocês, tá bom? A minha pesquisa, mas eu vou deixar aí na tela. Talvez algumas palavras não saiam corretamente, porque assim, antes de fazer a pesquisa no notebook, eu faço a pesquisa no meu celular. Então os prints eu deixo com base na pesquisa do meu celular. Pode ser que mude algumas palavras, alguns termos ou outros, mas o significado, gente, a essência é a mesma, tá bom? Não muda muito, tá? Então, vamos lá. A apropriação cultural é o uso de elementos de uma cultura específica como símbolos, vestimentas, tranças, turbantes ou rituais, tá bom? Por pessoas de outra cultura, geralmente de forma descontextualizada, ocorre quando um grupo dominante adota elementos de uma cultura historicamente marginalizada, esvaziando o seu significado original e ignorando o contexto histórico, tá bom? Então, esse é o conceito, esse é o significado de apropriação cultural. Acho que eu não preciso explicar muita coisa, porque esse texto ele é autoexplicativo, né? Mas a gente vai destrinchar, igual foi do último vídeo, a gente vai destrinchar sobre isso, tá? Mais à frente. Só que eu preciso contextualizar para vocês para poder chegar no ponto que eu quero aqui nesse vídeo, tá bom? Então vamos lá. A
Aí aqui vem dizendo, né, como funciona na prática. Então, como que a apropriação cultural ela funciona na prática? Aqui vem dizendo, esvaziamento de significado. Elementos que carreguem forte identidade, religiosidade ou resistência para o povo são transformados em simples tendências ou fantasias, tá bom? Nesse caso aqui, eu posso até exemplificar. Vamos lá. Quando chega o carnaval, no caso de tendências e fantasia, quando chega o carnaval, a gente vê o quê? Muitas pessoas se fantasiando de indígenas. Características de tribos indígenas. A gente pode caracterizar isso, sim, como uma apropriação cultural. Por que as pessoas criaram fantasias de características indígenas, mas não criam fantasias de digamos assim, um ser humano comum? É só uma dúvida, tá? Que eu trago aqui para vocês, uma reflexão, porque é sempre bom a gente refletir, não é mesmo? É sempre bom a gente refletir. Aí, no caso, tendências, né? Transformando em simples tendências. Onde isso se encaixa no Congresso Internacional? A gente vai entender mais à frente, tá? Onde isso se encaixa. E se encaixa perfeitamente, tá bom? Relação de poder. Ocorre quando uma cultura dominante se apropria de algo de uma minoria. Por exemplo, quando uma pessoa famosa usa traços culturais e recebe elogios, estiloso, enquanto as pessoas da cultura de origem sofrem preconceito por usarem as mesmas características. Acho que ficou claro, né? Aí eu vou falar agora a diferença sobre apropriação e apreciação. A gente precisa entender esses dois temas. Qual é a diferença entre apropriação e apreciação? Porque assim, apropriação é algo negativo, é algo ruim. Eu estou me apropriando de algo que não é meu, tá? Nesse caso, a gente está falando de uma cultura, tá? É algo que não é meu. E apreciação, eu estou apreciando, entende? Eu estou apreciando aquilo, eu estou admirando aquilo, sabe? Eu sei a importância daquilo, a origem, entende? Então a gente vai saber a diferença de apropriação e apreciação, tá bom? Então vamos lá. Apropriação ocorre sem respeito, sem entender o real significado e sem dialogar com a comunidade de origem. Muitas vezes gera lucro apenas para quem adotou o elemento de fora. De fora. Então, esse é o significado da apropriação, ok? Agora, nós vamos entender qual é o significado da apreciação. A apreciação baseia-se no respeito, na troca, no interesse genuíno em aprender sobre a história daquela cultura e no reconhecimento da autoria ou comunidade. Entenderam a diferença? Fica bem claro, né? Fica bem explícito a diferença, tá bom? Até aqui, ok, né, gente? Então agora eu quero que vocês entendam outra coisa, que é fundamental. A gente está falando aqui do Congresso Internacional das Testemunhas de Jeová, que vai acontecer esse ano em Curitiba, lá no Paraná, tá bom? É no Paraná. Eu fui atrás para entender qual é a cultura predominante em Curitiba, Paraná, porque eu não sabia. E assim, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que a gente pode aprender. Isso é bom. É bom você aprender. É sempre muito bom, gente, o conhecimento, sabe? O entendimento.
a apreciação, e sinceramente eu fiquei fascinada depois dessa pesquisa que eu fiz. Eu fiquei tão fascinada que eu estou com vontade de conhecer Paraná, Curitiba, Paraná. Eu estou com vontade de conhecer. Se um dia eu tiver a oportunidade de viajar para lá, para conhecer de perto essa cultura, eu quero conhecer. Porque é muito interessante. Sabe por quê? Fazendo uma pesquisa aqui, eu vou até dar os créditos, tá? Porque essa pesquisa, ela tá num blog, um site, né? Blog que eu conhecia, que eu encontrei aqui, pesquisando no Google. A minha pergunta foi: qual é a cultura predominante em Curitiba, Paraná? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz, tá? E a resposta tá aqui, ó. A cultura de Curitiba é essencialmente um mosaico de influências europeias, destacando-se a forte herança de imigrantes italianos, alemães, poloneses e ucranianos. Essa miscigenação moldou profundamente a gastronomia local, com pratos como o pierogi e a carne de onça. Gente, desculpa se eu não pronunciei corretamente, tá bom? É porque eu realmente não conheço e assim, às vezes quando você se depara com uma palavra que tá fora do teu vocabulário, fica difícil para você pronunciar, tá bom? Então, desculpa aí, tá? A arquitetura e outros costumes. Então, vamos lá. Primeiro a gente precisa entender quais são os principais pilares da cultura curitibana. Quais são? Tá dividido em 4 pilares, tá bom? Quer dizer, tá dividido em 4 pilares, tá? O primeiro é a diversidade étnica, porque são vários imigrantes diferentes, alemães, ucranianos, poloneses. Olha que legal, gente. Olha a diversidade. Olha que coisa legal, quanta diversidade. Isso é muito bom, isso é muito interessante. Entende? Isso é muito interessante. Eu gostei muito de fazer essa pesquisa. Então vamos lá. Diversidade étnica. A cidade preserva sua história através de memórias e parques temáticos, como o Bosque Alemão, o Bosque do Papa, cultura polonesa, aí vincula, né, o Bosque do Papa. Por que esse nome, Bosque do Papa? Porque está vinculado à cultura polonesa. E o Parque de Tingui, homenagem aos ucranianos. Olha que coisa interessante também. O bairro de Santa Felicidade é o grande polo colonização italiana na região. Tá vendo? Outro ponto interessante, né? Agora nós vamos para o segundo polo, que é tradições regionais, tá? Tradições regionais. Além da raiz europeia, há forte influência tropeira e gaúcha, vista em pratos como o entrevero de pinhão e o barreado, típico do litoral paranaense, mas muito presente na capital, né? Também aqui vem falando, né, das tradições ali regionais, mais relacionado à gastronomia, né? Certo. Então, continuando, agora nós vamos para o terceiro polo, que é vocação artística. Então, vamos lá, vocação artística. Curitiba é um grande celeiro cultural do país, abrigando marcos como a Ópera de Arame e o Museu Oscar Niemeyer. A cidade hospeda eventos de peso como o Festival de Teatro de Curitiba e a Oficina de Música. Olha que interessante, gente. Olha quantas informações interessantes a gente já teve aqui nesse vídeo. Olha quantas informações interessantes a gente já teve sobre a cultura de Curitiba, Paraná.
quantas coisas envolve, quanta riqueza de detalhes e quanta riqueza de cultura, porque isso é cultura. Tá vendo? Estilo de vida. Agora nós vamos para o quarto polo, né, que é o estilo de vida curitibano. A fama de cidade adequada e ecológica refere-se no comportamento local. O curitibano tem forte hábito de frequentar parques e espaços ao ar livre, além da clássica Feira do Largo da Ordem, que acontece todos os domingos. Olha que interessante. Uma feira já tradicional ali, né? Que já é tão tradicional que já faz parte da cultura. Então, realmente, eu achei isso muito interessante. De verdade, achei isso muito interessante. Aí, agora, eu gostaria de ir para o blog que fala, né, que deu todas essas informações aqui pra gente, mastigadinha. Que é o blog, gente, Special Paraná. Special Paraná. Turismo receptivo. E essa matéria, aí tá aqui, ó, qual é a cultura de Curitiba, tradições, influências e curiosidades, tá? Você pode entrar aí e acessar, gente. Ó, é só você acessar www.curitibatravel.com.br, tá? Que você vai encontrar essa matéria. Foi inscrito essa matéria, eu tenho que dar os créditos. Foi escrita por Bibiana Antoniacomi, tá bom? É uma leitura bem curtinha, tá? Tá aqui, ó, 3 minutos de leitura, tá bom? Mas é 3 minutos de conhecimento. 3 minutos de curiosidade. Para você entender tudo que se trata dessa cultura tão rica, né? Tão rica. E a Bibiana, gente, ela é diretora do Special Paraná, que é esse blog. Ela é diretora. Ela não só escreveu, como ela é diretora também. Tá bom? Provavelmente eu acho que é um blog relacionado ao turismo ali, né? Da região. Muito legal mesmo, muito interessante, tá? Muito interessante. Então, gente, por que eu quis trazer esse vídeo hoje aqui, né, pra vocês? Eu assisti o vídeo do Pioneiro Oficial, tá bom? Onde ele mostra ali, né, diversos vídeos que mandaram pra ele sobre as coisas que estão acontecendo envolvendo esse congresso internacional. E eu achei muito interessante. Sabe por quê? Algo que identifica muito as testemunhas de Jeová, sabe o que é? É a padronização. Por que padronização? Porque todo mundo que já serviu nessa organização sabe como é a dinâmica lá dentro, sabe como funciona. A padronização, por quê? Lá dentro você precisa se vestir de um jeito, você precisa falar de um jeito, né? Você precisa falar as PNLs que ele usam, por exemplo, privilégio, mundano, que mais? Que mais, gente? Ai, Jeová me ajudou. Ai, são tantas, gente. Botam aí, escrevam aí nos comentários, porque, olha, pra minha cabeça funcionar, pensar em tudo, às vezes dá pane no sistema, tá bom? Então eu não consigo lembrar de tudo. Mas assim, algo que identifica muito as testemunhas de Jeová é a padronização da vestimenta. Essa padronização. Mas daí eu te pergunto, por que os congressos internacionais, eles são completamente diferentes? Por que nos congressos internacionais é interessante mostrar a diversidade de culturas? Como se fosse um marketing, digamos assim? Puderam ver
A página deles nas redes sociais, aquilo ali nada mais é do que um marketing também. Redes sociais, gente, se uma empresa ela cria uma página em uma rede social, ela vai fazer o marketing dela. Ela vai fazer o marketing de um evento. Outra polêmica também que está envolvendo esse congresso internacional, eu fico imaginando, esse congresso internacional, ele vai ser aberto mesmo ao público ou não? O pioneiro oficial, ele trouxe aí algumas polêmicas, né, envolvendo esse evento, desse congresso internacional, e ficou assim, um grande ponto de interrogação para mim sobre se esse congresso vai ser aberto ao público ou não. Será que existe uma campanha envolvendo esse congresso internacional de Curitiba? Será mesmo que há uma campanha? Será que qualquer pessoa que quiser que chegar lá vai poder entrar e vai poder participar desse congresso internacional? Não sei. Eu realmente não sei. Porque são tantas polêmicas envolvendo e assim, são tantas incoerências, sabe, que envolvem, que estão por trás dessa organização que, sinceramente, não dá pra saber. Não tem como saber. Porque talvez, por exemplo, se eu morasse em Curitiba e eu quisesse assistir, porque se é público, se é aberto ao público, eu posso chegar lá e entrar e assistir e participar. Mas será que se eu morasse em Curitiba e quisesse assistir ao Congresso Internacional, será que eu conseguiria assistir? Será que eu teria autorização para entrar e participar desse Congresso Internacional? Não sei. Fica aí também outro grande ponto de interrogação, porque realmente não tem como saber, sabe? Muita coisa fica no escuro. Muitas informações ficam subentendida, sabe assim? E isso é muito complicado, né? Isso é muito complicado. Mas aí voltando, gente, eu acabei fugindo um pouco aqui do assunto, tá? Desculpa, eu acabei fugindo um pouco do assunto, mas voltando. Todo mundo sabe, todo mundo que saiu que hoje é dissidente ou deixou por algum motivo de ser testemunho de Jeová, sabe que existe a tal padronização dentro dessa organização. Padronização de vestimenta, padronização no vocabulário, padronização no modo de agir, até no jeito de agir, no jeito que você deve agir, existe essa padronização ali dentro. E em diversos outros aspectos também, existe padronização, entende? Isso é algo muito claro, é algo visível, é algo que está lá, entende? E quando há uma padronização, vocês sabiam que isso a gente pode caracterizar como uma identidade de um grupo? Porque quando você fala de testemunhas de Jeová, como que você consegue identificar uma testemunha de Jeová? Você consegue se identificar pelo modo de se vestir, pela pastinha de campo, pela aparência. É porque recentemente foi liberado a barba para os homens. E também, muito recentemente, parece que está tendo uma reformulação aí dentro, né, dessa organização. E também, muito recentemente, o que mudou? As mulheres agora, elas usam calças. Antes não podia usar a calça, mas agora foi liberado o uso da calça para as mulheres. Da mesma forma que também foi liberado o uso da barba para os homens. Daí eu te pergunto, será que essas mudanças é um forte indício de que também vão mudar a regra sobre tatuagens? Será? Porque nós podemos falar da cultura indígena. A gente pode falar dos povos originários, da cultura indígena. A gente sabe que a cultura indígena, eles têm uma identidade que é a cultura riquíssima que eles trazem, que existe ali. É uma cultura muito rica. E é uma cultura visual também. Por isso que eu tô te falando para vocês. Todo grupo, ele é caracterizado por alguma característica. Todo grupo. Então, da mesma forma que os indígenas, os grupos originários, eles são identificados
através da sua autenticidade, da sua essência e da sua identidade, através da sua forte cultura, especificamente, de tatuar o corpo, de pintar o corpo e pintar o rosto, aquela coisa linda, porque é uma coisa linda. A gente está falando aqui de cultura, que é muito forte aqui no Brasil. É muito forte fora também, em outros países, mas aqui no Brasil é algo fortíssimo, uma preciosidade que nós temos aqui dentro do Brasil. Infelizmente, o Estado, ele não valorizou, né? Não valorizou. E talvez até nós, de uma forma geral, né? Comunidade, seres humanos, não conseguimos valorizar ainda. Ou existe o tal do preconceito. Mas é uma cultura tão bonita, tão rica, muito rica. Mas vocês sabiam que digamos assim, esse ritual de pintar o próprio corpo, de pintar o rosto, é algo da cultura? É algo que faz parte da essência dos povos originários? E que existe toda uma simbologia por trás e todo um significado por trás daquilo, que para eles é algo muito importante, da mesma forma que a pregação de porta em porta, bater lá de porta em porta para as testemunhas de Jeová. Para os povos originários, os rituais deles de cultura, a forma como eles se expressam e a forma como eles se comunicam através da natureza, faz parte da essência, faz parte da identidade. Mas daí, quando essa identidade, quando essa essência, e quando, eu não vou nem falar essência, né? Eu vou falar quando é conveniente, as testemunhas de Jeová usam, elas se apropriam dessa identidade para promover os seus grandes eventos de congressos internacionais. E o que eu estou falando aqui é com base na minha opinião, ok? É com base na minha visão, na minha opinião. E na minha liberdade de expressão. De expressar o que eu penso. E o que eu acho. E você aí do outro lado, você tem a oportunidade, você tem a liberdade de concordar ou discordar comigo, de mim. Você tem essa oportunidade. Os comentários, eles são abertos para isso, justamente para isso, para as pessoas abrirem um debate, desde que seja de uma forma saudável, desde que seja de uma forma respeitosa, tá liberado, tá? Todo mundo tem o direito de expressar suas opiniões, tá bom? Todo mundo. E agora falando de uma outra cultura, como por exemplo, a cultura africana. Eu até encontrei, gente, um vídeo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, peraí. Então, fazendo a minha pesquisa, eu achei um vídeo aqui da CNN. É um programa que eles fazem, um programa de entrevista, Tonight, tá? É um vídeo da CNN Tonight, tá bom? E o tema desse vídeo é: você sabe o que é apropriação cultural? Eu achei esse vídeo maravilhoso, excelente, para você poder entender o que significa a apropriação cultural, para você poder se aprofundar nesse tema. Se você quiser, é claro, tá bom? Eu não trouxe esse vídeo aqui pro meu canal porque é um vídeo muito longo e é um debate que eles fazem nesse vídeo, muito interessante, tá bom? São 4 apresentadores falando aqui, tá? Eu tô olhando pra baixo porque eu tô vendo o vídeo e eles fazem uma sequência de vídeos sobre esse tema e eu achei interessantíssimo e assim, recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, tá bom? Para entender melhor sobre esse assunto
e entender melhor do que eu estou falando aqui e por que eu trouxe esse tema aqui para esse vídeo de hoje, tá bom? E também recomendo que vocês assistam fortemente o vídeo do pioneiro. Esse vídeo nada mais é do que ele mostrando os bastidores ali do Congresso Internacional de Curitiba, tá bom? É um vídeo excelente, é uma live que ele fez, tá? De quase 2 horas de duração, mas vale a pena você assistir para entender toda a problemática envolvendo esse congresso, envolvendo essa questão da apropriação cultural, que só é conveniente quando estamos em época de congressos internacionais. Agora eu te pergunto, se o Congresso Internacional fosse aqui no Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu moro no Rio de Janeiro, será que eles iriam valorizar a cultura do funk? Será que eles iriam valorizar a cultura do samba aqui no Rio, que é fortíssima? Será? Fica aqui o meu ponto de interrogação, né? Fica aqui o meu questionamento, fica aqui a minha pergunta. Eu me questiono, sim, sobre essas coisas, sobre essas questões, porque são questões sérias. São questões muito sérias, entende? E engraçado, eu achei muito interessante que assim, no vídeo mesmo que o Jefferson Pioneiro Oficial ele mostra no canal dele, lá nessa live, mostrando uma irmãzinha escolhendo a roupa que ela vai usar para o Congresso Internacional. E daí ela mostra um saião assim, lindo, linda a saia, mas é uma saia de cigana, é uma saia que lembra muito a cultura ali polonesa, né? Só que eu te pergunto, será que no dia a dia, essa mesma irmãzinha, será que ela vai poder usar essa saia no serviço de campo, por exemplo? Uma saia ali mais tradicional, uma coisa mais da cultura, voltado para a cultura. Será que ela vai poder usar essa saia nas reuniões presenciais, no Salão do Reino? Muito provavelmente não, gente. Muito provavelmente não, por quê? Porque ser testemunha de Jeová envolve você entender que lá dentro a padronização é fortíssima. É uma identidade. Ou seja, é uma identidade do grupo Testemunhas de Jeová. Eu não estou falando que faz parte da sua identidade, porque cada um tem a sua própria essência, a sua própria identidade. E cada um tem a sua origem. Eu tenho a minha origem. Você aí do outro lado da sua casa que está assistindo esse vídeo agora tem a sua origem. Tá entendendo? É disso que eu estou falando, a sua essência, a sua família. Você que veio de uma família, digamos, dos povos originários indígenas. Você pode pintar o rosto, fazer aqueles traços, aquelas coisas lindíssimas, aquelas maquiagens lindíssimas, usar os adereços lindíssimos. Você pode fazer isso para assistir as reuniões presencialmente? Ou você pode usar esses adereços para assistir um congresso normal? Não estou falando de um congresso internacional, estou falando de um congresso normal. Estou falando de um congresso normal. Por que nos congressos internacionais é liberado, mas no congresso normal você não pode se vestir de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua essência? Manifestar a sua originalidade, digamos assim. É um questionamento que eu levanto aqui. Tá entendendo? É um questionamento que eu levanto. E eu acho um questionamento válido. E assim, eu poderia aqui falar sobre várias outras coisas, mas esse vídeo ele já tá longo, esse vídeo vai ficar longo, então peço que vocês assistam esse vídeo com muita paciência, tá? Mas não deixem de assistir esse vídeo, porque dá trabalho fazer pesquisa, dá trabalho produzir conteúdo, entendeu? Mas eu estou me divertindo e estou tirando um máximo proveito de todo esse conteúdo que eu crio e de toda essa pesquisa que eu faço para criar os meus vídeos, para poder chegar aqui e dar o melhor de mim para vocês nesses vídeos.
Além, né, de colocar a minha cara aqui, né, pra falar com vocês. Então é isso, gente. Eu não vou me delongar mais não, tá bom? Eu acho que esse vídeo ele já tá bem autoexplicativo. Eu acho que eu consegui aí, né, atingir o ponto que eu queria atingir, tá bom? Mas os comentários aqui, eu recomendo fortemente que vocês, compartilhem esse vídeo o máximo que vocês puderem para que mais pessoas acessem esse vídeo e cheguem a esse canal, tá bom? É muito importante, tá? Que você divulgue esse vídeo. É muito importante, é utilidade pública. As pessoas precisam entender e precisam saber do que a gente está falando, por quê? Um outro grande ponto de interrogação que fica na minha cabeça é se os anciãos, digamos assim, que são responsáveis pelas congregações, se eles estão apenas se apropriando das culturas ou se eles estão apreciando realmente. Será que se você perguntar para qualquer testemunha de Jeová um pouco mais a fundo sobre a cultura curitibana, será que ele vai saber entender quais são os principais pilares da cultura curitibana? Talvez um curitibano saiba responder. Mas e as outras testemunhas de Jeová ao redor do país, do Brasil, dos outros estados? Será que eles sabem? Será que eles sabem? Tudo que eu falei aqui pra vocês, tá tudo anotado aqui no meu caderno, gente, eu anoto tudo. Eu anoto tudo, eu realmente faço uma pesquisa de tudo que eu falo aqui pra vocês, tá bom? Eu não fico só de ler o que eu vejo, eu não fico só de ler, eu realmente... Então eu realmente faço esse trabalho de pesquisa aqui no meu canal. Faço esse trabalho de pesquisa porque eu quero agregar, eu quero trazer algo que agregue no meu canal, que ajude, de alguma forma, informação e conhecimento. Porque às vezes, através de um canal, às vezes vou dar um exemplo, você quer saber, estudar um pouco de psicologia, aí você vai, pesquisa lá no YouTube, assunto psicologia. Aí você encontra um vídeo muito legal sobre aquele assunto. E através daquele vídeo, ou você simplesmente está navegando e você encontra um vídeo que de alguma forma te chamou a atenção, você entrou lá naquele vídeo, começou a assistir, achou interessante, e daí criou o quê? Criou curiosidade em você, de entender melhor, de entender mais a respeito daquele assunto. Então é disso que a gente está falando aqui, entendeu? É de não só se apropriar, mas apreciar no sentido de entender e compreender do que a gente está falando, do que a gente está lidando, do que envolve toda essa cultura. Por que só agora eu estou tendo conhecimento das culturas tradicionais de Curitiba? Ou da cultura alemã, polonesa? Dessa rica variedade de cultura que tem nesse estado do Paraná? É disso que eu tô falando aqui, tá vendo? É disso que eu tô falando aqui. E eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer testemunha de Jeová, tenho certeza que se você perguntar para qualquer testemunha de Jeová em outro estado sobre a cultura curitibana, eu quero ver se ela vai saber responder. Eu quero ver se ela vai saber responder sem antes, dar um Google. Ou sem antes, perguntar pra IA. Eu quero saber, eu quero ver. Eu quero ver. Então é isso, gente. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Gostaria de chamar a atenção para esse tema, né? Porque assim, é um assunto que tá em alta, né? Agora, no meio dessa organização das Testemunhas de Jeová. E eu gostaria de trazer esses pontos, né? Que eu
não pude deixar de reparar, não passou despercebido por mim e por muitas outras pessoas, tá bom? Mas é isso, espero que, se você ficou até aqui, desculpe aí, o vídeo realmente ficou muito longo, né? Porque é muita coisa para destrinchar. Mas se você ficou até aqui, já agradeço por você ter ficado até aqui nesse vídeo, tá? Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Se você quiser comentar e dizer o que você acha desse tema, desse assunto, está aberto aí os comentários para todo mundo expressar suas opiniões, tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo.